Bom, é um grande dia, como sempre aqui, mas hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, pessoalmente, e uma admiração profunda em todos os sentidos, que é a Fabi Tchalian, né, que a gente chama carinhosamente de Fabi. Fabi, bem-vinda ao What's Next. Muito obrigada. Welcome home. Aqui é sua casa desde sempre e é um prazer enorme estar falando com você hoje. E a gente vai falar aqui sobre a trajetória da Fabi, onde que a gente está agora e o what's next. Exato. E a nossa conversa vai ser muito assim, uma conversa que eu pessoalmente, quando a gente pensou em te convidar, eu falei, nossa, vai ser uma delícia conversar com a Fabi, Um prazer. porque uma admiração como pessoa, como profissional, acompanho bem de perto a sua trajetória. Então, bem-vinda. Welcome home, Muito, Fabi. muito, muito obrigada, Lê. É um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa na Link, né? Meu irmão e sócio estuda aqui desde a primeira turma, então me sinto em casa aqui. Estou muito feliz de vir compartilhar com vocês tanto a história da Água na Caixa, o que estamos fazendo hoje e para onde que a gente vai, qual é o futuro da Água na Caixa. Muito, muito obrigada pelo convite. Que bom, assim, obrigada a você por estar aqui com Imagina. a gente. E para começar, Vamos lá. muita gente já conhece a tua história, mas Tá eu acho bom? que é sempre bom Ah, sim. relembrar e para contextualizar aqui a nossa Perfeito. conversa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que, né, a partir do momento que você se torna uma profissional no mercado, Tá bom. e aí passar para como é que Excelente. foi essa. Sei que é uma longa história curta, Isso. mas Mas é dá. importante, eu acho que dá para fazer esse contexto, né, Dá e Fabi? é Conta pra importante, gente. Ale. Eu falo que a minha história ela começa quando eu nasci e eu vou acelerar, porque eu sou a filha mais velha de 3 filhos. Ah, E isso já diz muito. Como filha mais velha, eu sempre quis cuidar de tudo, cuidar dos irmãos, ajudar meus pais. E aí, desde criança, eu tenho uma vontade muito grande de independer financeiramente. Isso era um olha, desejo meu. Então, eu nunca fui muito boa aluna, mas eu gostava de ler livros de finanças, assim, olha que era uma coisa muito interessante. curiosa e tem tudo a ver com a minha jornada. Então, o primeiro livro que eu li inteiro, que eu lembro até hoje, foi Pai Rico, Pai Pobre, que falava como fazer o dinheiro trabalhar para você, e eu achava aquilo o máximo. Então, essa é a Fabi já criança. Depois, eu lembro de uma época que eu queria começar a comprar presente para as pessoas. E aí, a minha mãe falou: vamos lá comprar. Só que eu queria comprar um presente mais legal. Aí minha mãe começou a trazer os conceitos de, bom, dinheiro, valor, trabalho. Você trabalha, ganha o dinheiro, usa. Então aí eu lembro que na adolescência eu queria começar a trabalhar rápido, porque eu sabia que é trabalhando que eu ia poder fazer o que eu Perfeito. queria. Começo a trabalhar no meu último ano de faculdade, fiz economia na Exalc, na USP de Piracicaba. Começo a trabalhar na P&G, fico 7 anos na P&G, que foi uma jornada espetacular. Falo assim com o coração aberto, foi uma faculdade melhor do que a própria faculdade, aprendi tudo, tudo, tudo lá nesses 7 anos. Depois eu fico mais um ano na Amazon, tá? Trabalhando com a jornada do consumidor, como fazer ele comprar uma vez, depois de comprar uma vez, comprar mais uma, depois de mais uma outra, virar Prime, virar um Prime recorrente. Então era muito legal aprender essa parte de CRM. E aí eu me dedico 100% à água na caixa. Depois, Ale, de cerca de 5 anos que eu tive a ideia. Então, a ideia da água na caixa aconteceu enquanto eu estava na P&G. Olha, antes até da Amazon. Exatamente. Agora, uma Vamos para uma pausa. curiosidade, Vamos lá. você teve essa ideia enquanto Sim, estava na PG. exato. O seu olhar a partir daí, Sim. a partir dessa trajetória, ele foi, direcionado para a tua ideia? Sim, com equilíbrio. O que que significa isso? Eu já tinha uma série de responsabilidades, né, Aham, nessa época, ou seja, ajudava a família, tinha os meus compromissos e tudo. Então, eu tinha muita noção de que eu não ia poder sair da empresa onde eu estava, do salário que eu tinha, da segurança que eu tinha, de um dia para o outro e empreender.
Porque normalmente essa aventura aí do empreendedorismo, ela não começa no mesmo patamar Sim. do mercado corporativo que você sai. Então, eu já estava há 5 anos lá na P&G, mais ou menos. Eu sabia que se eu saísse, não ia ser do dia para o outro. Então, eu me planejei, de certa forma. Então, eu fiquei ainda mais 3 anos lá na P&G, né? Deu no final 7 para 8 anos. Mais um ano de Amazon. E só depois desse período que eu realmente falei, bom, agora dá para me dedicar 100%, porque eu casei e tinha um investidor em casa que falou, bom, meu marido falou, Fabi, agora? Olha. Né? O Bruno falou, Fabi, vamos, se você acredita realmente nisso, ele até me cutucou positivamente, que ele me via muito animada em relação às coisas da água na caixa, mas ele falava assim, Fabi, enquanto você está na Amazon trabalhando 9 horas por dia e você chega em casa e faz uma conversa, bate um papo, faz um almoço, você dedica 1 hora por dia para o seu negócio, ele não vai deslanchar. Então, se você realmente acredita, ele falava, se você acredita na água na caixa, você é a primeira pessoa que tem que investir nisso. Ou seja, investir significa deixar um pouco o conforto para trás, deixar as seguranças um pouco para trás e investir naquilo que você tem aí na sua própria ideia. Você é a primeira investidora. E aí deu certo nessa época, tanto eu quanto o Rodrigo, que é o meu sócio desde então e até hoje, também, ou seja, topou e a gente foi junto, foi assim que começou. A ideia mesmo da Água na Caixa foi durante uma viagem, né? E eu acho, olha, isso muito legal. Viagens são excelentes oportunidades para quem quer ter uma ideia e quer empreender. Porque normalmente as pessoas têm hábitos diferentes, costumes diferentes. Muitas vezes os países para onde a gente vai são mais avançados, mais desenvolvidos e estão um pouco na nossa frente até. Então eu fui para os Estados Unidos com o Marcelo, com meu irmão, que hoje é meu sócio, estuda na Link, porque ele queria estudar fora do país e a gente foi para conhecer algumas faculdades. Você não Foi aí. foi porque Não. você queria pesquisar a sua ideia, Não. fazer benchmark? Esse foi o segundo objetivo. Olha. O primeiro foi porque o Marcelo quis conhecer algumas faculdades. Mas era consciente isso para você? Quando Era. você saiu, porque assim, Sim. você me fala muito claramente que você definiu o teu objetivo ali quando você estava trabalhando ainda no mercado corporativo. Sim, sim. E você teve a paciência para Ver a hora trilhar, certa. Sim. mesmo por conta de responsabilidade. Isso, exatamente. E tudo mais. Isso é importante, Exato. porque a gente ouve muito, e principalmente hoje em dia, Sim. na questão da pressa, da urgência e larga tudo e vai fazer. Sim. Então, eu acho que é interessante você colocar esse aspecto, porque às Perfeito, vezes você Ale. fala 2, 3. Quando é que a Água na Caixa hoje tem? A gente vai falar mais disso, Sim, mas tem aí quase 3 anos, Isso. 2 anos e meio de existência. exato. Mas ela existe muito antes. Exatamente, Ale. A né, dentro ideia, de você. a ideia da Água na Caixa, ou seja, essa viagem foi em 2016, abril de 2016. A gente só vai lançar a Água na Caixa por ela na gôndola do primeiro supermercado em março de 2021. Olha. Então, são isso. 5 anos de amadurecimento meu e do Rodrigo, amadurecimento da ideia, captação de investimentos, formulação dos processos, a marca, o conceito, o que a gente vai falar. Ou seja, foram 5 anos, não foi 6 meses. Sempre falo, é possível em 6 meses? Lógico que é possível. Claro que é. Sempre é possível. Mas no nosso caso, o tempo foi nosso amigo. Ou seja, foi muito importante para a Água na Caixa lançar certo, lançar bem, lançar convicto, a gente ter esses 5 anos de preparação. Então, a paciência foi uma grande aliada nesse nosso caso. Uma grande aliada, e eu digo que é quase que essencial, né? Porque é aquela coisa, nossa, que sorte, que sucesso. Então, O sucesso de um dia para o outro, o sucesso de um exato, dia para o a outro, gente ele teve leva que um ter tempo. muita paciência, e eu confesso que tanto eu quanto o Rodrigo, a gente teve ansiedade por muitos momentos. Muitos momentos a gente queria assim, não, vamos pôr logo desse jeito, vamos fazer assim mesmo, vamos lançar assim mesmo. Só que a gente tinha pessoas por perto, tanto sócios quanto mentores, que nos alertavam, nos davam alguns conselhos, e como nós aprendemos, a gente considerava cada um dos conselhos, Ale. Isso não quer dizer que a gente aceitava todos os conselhos, porque teve conselho do tipo assim, não trabalhem com água mineral, de jeito nenhum.
teve esse tipo de Tenho certeza, aí a gente vai chegar aí. Eu só quero que você fale um pouquinho da viagem, que você estava na viagem e qual você foi por um outro motivo. Isso, não mas foi eu já tinha dentro de mim a vontade de Perfeito. empreender. E aí, o meu marido, que trabalha já com ele é empreendedor, trabalha no mercado de calçados, uma vez por ano, ele fazia essa viagem de negócios de pesquisa, ia para a Europa para ver modelo, sapato e tal. Então, ele falou para mim, na hora que ele viu que eu ia para os Estados Unidos, ele falou, Bi, a pesquisa começa no aeroporto. No aeroporto, as Olha, que pessoas já legal. estão num outro clima. Lá já tem uma série de tendências que você pode, porque o Brasil inteiro tá em Guarulhos para viajar. Então você vai ver a mala que eles estão usando, que tipo de mala, vocês vão ver que tipo de roupa, sapato, chapéu, se usa, não usa, se tem muita criança, pouca criança. Vocês vão nos cafés, no Grab and Go, o que que tem no Grab and Go? A Coca tá dominando, tem outras marcas, já olha tudo aquilo. E quando, lógico, você embarcar no avião, o que que eles estão te servindo no avião, chegando lá, tudo é uma inspiração. Tudo. Ele falava sempre assim: se tem algum lugar cheio, entra. Se tem um lugar vazio, tira a foto. Por quê? Você vai lembrar que qual é o tipo de negócio que está bombando. Olha, e aí eu lembro que naquela época, a parte de experiência, isso agora, por exemplo, eu fui para Nova York. O que que a gente reparou? Restaurante, bar, café, cheio. Loja de roupa, por exemplo, mais vazio. Ou seja, e é um momento que a gente está onde as pessoas estão valorizando mais experiências do que coisas. Então, até hoje é a mesma coisa. Então, eu fui com esse olhar de ver o que está cheio, o que não está, o que as pessoas estão pegando, o que está, de novo, no Grab and Go. Então, eu fui com esse olhar até que em Salt Lake City, a gente foi tomar um café da manhã num lugar que a dona da casa, quem estava no Airbnb, indicou. Ah, vão lá, publique café, lembro até hoje. E fomos e eu pedi uma torrada e uma água. E o meu irmão Marcelinho pediu um cappuccino. Até botar água na boca. Quando a pessoa foi servir, eu logo falei, eu pedi uma água, não leite. Porque a que eu vi lá, ali parecia muito uma caixinha de leite. O formato era exatamente uma caixinha de leite. Mais até que da água na caixa. Sei. E aí, a hora que eu falo isso, eu brinco que é o momento de AD da água na caixa. Ela fala, no, this is water, boxed water. Aí eu pego a caixinha na mão e falo, boxed water? E aí tá escrito na caixinha, boxed water is better. Aí eu falei, caramba. Até todo mundo, se quiser ver, chama Boxed Water no Instagram, na internet, vocês vão ver a caixinha, é exatamente como eu vi. E isso, de novo, como eu falei, em 2016. E aí eu pego essa caixinha, Lê, e eu não largo ela nunca mais. Eu saio desse lugar com essa caixinha, porque eu achei ela linda, esteticamente bonita. Você se apaixonou. Eu parei para ler o que estava escrito na caixinha e tinha todos os aspectos de sustentabilidade, do porquê é melhor. Que era uma coisa que você já tinha. Também não, Ale. Não, você não pensava nisso. Não, Ale, não era uma. Não era o máximo que eu tinha, que minha mãe sempre fez em casa, separação do lixo. Perfeito. Só. Bem, e eu gosto de ser super honesta, porque as ideias podem surgir da onde você nem imagina. Pode entrar num mercado que não tenha natureza com você. Porque muita gente pode e deve. É legal você estar falando isso agora, Fabi, porque para não criar mitos, para não criar preconceitos de algumas coisas. E eu acho importante quem está ouvindo, quem tem uma ideia, ou está entrando nela, ou tem um desejo, que nem é uma ideia formada ainda. Uma vontade. Né? Uma vontade. Não tem essa coisa de, precisa estar tudo perfeito para que eu possa tracionar essa ideia e tudo mais. Porque muita gente pode falar, poxa, ela teve a ideia a partir da caixinha sustentável. E não foi, você está contando isso agora. Sim. Ou seja, eu achei interessante esses dois aspectos no momento. Quando você leu, beleza, ou seja, a primeira coisa ali, isso é muito legal, é a estética. Ou seja, o ser humano gosta de coisas bonitas. Olha, grande dica. Ou seja, essa a parte da estética é muito importante. Sim. Então, eu acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Depois eu fui entender, ou seja, mas por que está escrito que é melhor, is better? Por quê? Aí estavam lá as razões, e aí ele puxava para a sustentabilidade, coisas que eu até então não conhecia, como a renovabilidade. Era um conceito completamente novo para mim. Aí eu fui me aprofundar. E aí eu fui ver que existia uma oportunidade de mercado, tanto lá nos Estados Unidos que eles estavam aproveitando, e muito maior aqui no Brasil, que as pessoas nem sabiam ainda que existia. Ou
seja, em 2016, a sustentabilidade era uma super tendência futura. Ou Perfeito. seja, não era uma coisa atual. Perfeito. Então, acho que assim foi a ideia. Ou seja, aí, a partir daí, Olha eu aí. mandei um e-mail para o Rodrigo, que é o meu primeiro sócio. Por quê? Na época, eu estava trabalhando na P&G e eu estava trabalhando com projetos. Tá. Então, eu falei que eu fiquei craque de tirar ideias do papel. Olha Então, que me legal. passavam um projeto, Fabi, tem que fazer isso, eles chamavam de Business Transformation. Tá. E, tem que fazer isso, transformar isso, tem que ir lá no distribuidor tal, e implementar tal coisa. E eu adorava. Para mim era como assim, uma meta, tá bem definida, vai lá e faz. E eu adorei, fiquei boa nisso. A hora que eu vi a caixinha, eu falei assim, cara, eu vou encarar como um projeto, vai lá e faz. Então, volta para o Brasil, é uma água numa caixa. Aparentemente simples. Eu falei, só 2 elementos, água e caixa. Vou voltar para o Brasil e fazer isso. Eu falei, isso eu consigo fazer. Me deu essa sensação, me deu essa segurança. Certo. E isso é muito legal. Por que segurança, Lê? Por causa do mercado corporativo. Ou seja, eu fiz tanta coisa no mercado corporativo grande, Você tinha uma difícil, história. que você fala assim, cara, eu consigo te dar segurança de que você é capaz, por causa de coisas que você já fez antes. E aí, eu falei assim, bom, mas alguém vai ter que me ajudar a vender. E a água, na hora, já me veio assim, água é um mercado que tem que vender muito, não é vender assim, 1, 2, 3, não. Tem que vender milhões, né, de água. Tem uma coisa, né? Fala. Você fala assim, eu vou vender água. Como é que eu faço diferente para vender Ah, água? Nem pensei nesse conflito, ou seja, nem tive isso. Que ótimo, porque senão eu acho que eu travaria aí. Eu falei, Eu acho que o assim, benefício foi não ter. Eu não pensei ótimo. muito, Ale. Engraçado, né? Olha que legal. O único conflito que eu tive foi essa coisa da venda. Eu falei, não, eu preciso de alguém que me ajude a vender muito. E aí eu pensei no meu primo, no Rodrigo, que é o melhor vendedor que eu já conheci. Olha que legal. Assim, uma habilidade mapeou na tremenda. hora ali. Eu e o Rodrigo, a gente cresceu junto até. Ele tem um ano, quase 2 anos a mais que eu, mas a gente cresceu muito próximo. Então, ao mesmo tempo que eu estava crescendo na minha carreira corporativa, ele estava na minha frente, estava sempre olhando para ele. Falei, cara, acho que o Rodrigo vai gostar. E o meu mérito qual foi? O Rodrigo conta, se ele estivesse aqui, ele contaria, que antes de eu propor essa ideia da água na caixa, ele tentou empreender com aquela, chama Torre Copos. Lembra um jogo de copos? Lembro, claro. Ele teve essa ideia Tá. e ele travou, Ale, na parte do cronômetro. Por quê? Ele achava que seria muito melhor um cronômetro automático, tipo Tá. na base, que você tira o primeiro copo e começa a contar. Tá. Aí ele falou, tem que ser assim, tem que ser essa coisa da perfeição, você vê, tem que ser assim. E aí ele não conseguia encontrar essa solução, como você travou final. nisso. De repente um amigo liga para ele e fala assim, Rodrigo, liga na Globo. O Luciano Huck lançou o mesmo Torre Copos, a competição, e o cronômetro era Manual. valendo, e apertava e começava. E aí ele fala que para ele mesmo, ele trouxe a questão de a próxima ideia, eu não vou parar, eu vou até o fim. Olha. E aí aí entra a sorte de ter sido a próxima ideia, porque eu mandei um e-mail para ele já tinha... Foi concomitante, Foi um pouco depois. Sim, mas ele tava com isso fresco. Tava com aquilo, olha. Tava super fresco esse sentimento de Marcou. na próxima eu vou até o fim. Tá. Aí eu faço essa proposição por e-mail, a gente tem esse e-mail até hoje. E aí eu falo, Rô, vi isso, mando uma foto, mando o site, o que você acha? Achei a ideia legal, achei o produto bonito, interessante, e já falei para ele, é um pouco mais caro, que em dólar mesmo era mais caro, mas eu acho que tem uma oportunidade de levar para o Brasil. Ele responde e fala assim, nossa, eu conheço o produto que ele fez design na faculdade, já tinha visto um case desse e tal, topo. E aí começa a história da água na caixa, foi assim. Que sensacional, quer dizer, desse jeito. Muitos pontos, né? Muitas coisas, não é nada por acaso. Paciência, Sim. a tua trajetória, a segurança que você conseguiu durante a sua vida, sem deixar o seu sonho para trás. Exato. Olhar atento. As responsabilidades. Sim. Quer dizer, uma construção. É isso. E isso, como você falou, não tem muito a ver, a relação tempo precisa de tempo. É uma regra. Mas o tempo para cada um Exato. é um. Você conseguiu desta maneira. Exatamente. Com estes elementos. Uma outra pessoa pode conseguir, mas necessariamente você tem que reunir alguns elementos. Alguns elementos. Sim. Sim. Mas de todo do que você me falou aqui, e que é bastante coisa, né? Quais elementos você destacaria como
assim, indispensáveis nessa Perfeito, Ale. trajetória? Você sabe que quando eu estava no trânsito vindo para cá, eu pensei nisso. Falei, se a Ale perguntar assim, quais são 2 pontos, né, que fazem e estão fazendo o sucesso da Água na Caixa, pensei em 2 muito legais, que eu acho que resume tudo. Não ter desistido. Você falou assim, como assim, Fabi? Olha, 80% do sucesso é você não desistir. Minha percepção para Água na Caixa. Porque eu vou conversando com as pessoas e várias vezes eu encontro assim, Fabi, você acredita que eu tive a mesma ideia que a tua? Eu fui uma vez para a Alemanha e eu vi uma caixinha na Alemanha e eu tinha pensado em fazer isso no Brasil. A outra mesma coisa na França, não sei o que seja. A ideia, eu aprendi que ela não é uma propriedade sua, a ideia de fazer alguma coisa. Provavelmente muitas pessoas também tiveram essa ideia, porque está tudo disponível. Mas não desistir de fazer essa ideia é uma propriedade só sua, que ninguém pode tirar de você. Perfeito. E eu acho que esse é o número 1, ou seja, de tudo que eu posso compartilhar da Água na Caixa. E eu e o Rodrigo, a gente fala até hoje. Tem alguns clientes que a gente está há anos, e aí hoje ele manda um e-mail. Aí um olha para o outro e fala assim, tá vendo? É só não desistir. O Rô brinca que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando vira um cliente legal, ele fala isso. Então, primeiro, não desistir. Nossa, isso já te coloca assim 80% na frente da grande maioria do mercado. Porque dentro disso, isso Claro, é Ale, importante. E de manhã eu também estava pensando. Legal. E eu pensei no seguinte, e era uma pergunta que eu ia te fazer mesmo. Quantas vezes você já teve vontade de desistir? Olha, vontade, assim, não aguento mais, mas assim, às vezes umas horas você fala, pô, não acredito. Não acredito. Sabe, uns testes? Sei. Porque vontade, eu sempre tive vontade de fazer dar certo. Isso era a vontade. Mas tem umas horas que você fala assim, poxa vida, será? Que coisa, né? Tipo, você tá tentando, você vê 5 anos ali. Então, eu gostaria de ter feito em 3, em 4, mas foi em 5. Então, sim, teve umas horas que você se sente meio assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí você tem que olhar pra dentro de você. O pessoal fala que é aquele gut, né? Ou seja, você tem que sentir aquele negócio que só tem dentro de você, só você sabe e confiar nisso. Entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro. E o segundo ponto que eu pensei, Ale, é fazer bem feito. A hora que você não desiste e faz bem feito, a minha percepção é para qualquer coisa. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Ou seja, você não vai desistir? Não. E ainda você vai fazer bem feito. E bem feito não é perfeito. Perfeito. É bem feito. E é muito um conceito de... Eu brinco agora que eu sou mãe. Mãe tem muito isso, né? A mãe ela quer que você faça as coisas bem feitas. Então, assim, minha mãe colocava um pouco isso. Você não precisa ser nota 10, mas você está sendo um aluno responsável, respeitoso, porque isso é ser um bom aluno. Ou seja, você está arrumando a sua cama, não precisa ser perfeita, mas você está fazendo direito. Ou seja, você está indo para um passeio na escola, você está aproveitando. Tudo, eu lembro isso, Ale, era o tempo todo. O bem feito, que, de novo, não era perfeito, porque é natural, mas o bem feito sempre estava presente. Então, eu acho, realmente, se você for extrair alguma coisa dessa nossa conversa, é isso. Nossa, eu extraio. Eu vou te falar, aqui tem um banquete. Tem, muita coisa, né? Tem de coisa para extrair, porque. E assim, eu recomendo que todo mundo assista, porque vai chamar atenção num determinado ponto, Exato. Num determinado momento da sua trajetória. Em outros momentos, reassiste. Sim. Porque você vai acionar aquele ponto e vai mudar. Né? E aí, se espelhar nisso, e eu vou levar isso para mim, viu, Fabi? Você pode ter certeza. Agora, dessa conversa aqui, eu vou assistir várias vezes, em alguns momentos importantes, né? Exato. Fabi, perfeito até aqui. E eu quero agora fazer, porque muita gente, e isso é legal, mandou perguntas pelo Instagram da Link. Fico muito feliz. Isso é muito legal, porque isso conta, a gente aproveita e conta bastante do momento, da tua história. Então, assim, tem uma pergunta aqui. O que motivou você a se tornar uma empreendedora? Nossa, isso eu amo responder essa pergunta, Ale, porque também é um diferencial. E é importante que cada um encontre esse seu porquê. Eu vou contar o meu, não é uma regra, isso é muito individual, tá? Eu tenho uma irmã especial, que é a Fê. Então, eu sou a mais velha, a Fé do meio, e o Marcelo, que é meu sócio atualmente, o mais novo. Então, desde pequena, que nem eu comentei no começo da conversa, eu tenho essa questão de cuidar dos outros. Então, eu sempre quis dar
toda a condição possível para a Fernanda. Ou seja, de todas as coisas que ela poderia ter, independer e tudo mais. E aí eu fui aprendendo, quando você vai crescendo, que o dinheiro ajuda. Ou seja, a dar condições totais. Então, isso sempre me motivou a buscar essa tal da independência financeira, que hoje eu chamo de liberdade financeira. É isso que eu busco. Então, o que me motivou primeiro foi a fé. Eu falo, ou seja, então eu tive o privilégio de ter a fé como um grande motivador. E depois disso, eu tive algumas experiências na minha escola de conviver com amigas e famílias que tinham uma condição financeira legal. E isso me abriu os olhos para o que existe no mundo de legal. Então, assim, eu vi que dava para você ter casa na praia, que dava para você viajar para Buenos Aires, passar um final de semana e voltar. Umas coisas bobas, entre aspas, Ale, mas que dentro de mim me deu vontade de também poder fazer aquilo. Então, eu acho que eu junto essas duas experiências, ter a Fê como irmã e querer dar para ela tudo que meus pais sempre deram do melhor, ou seja, de ter essa responsabilidade e também de ver o que tinha de legal no mundo. De ver barco, casa, viagem, hotel, tudo. E eu falei, bom, quero também ter. E aí vi que o empreendedorismo, no caso dessas pessoas com quem eu estava convivendo, era, no caso, fruto que estava, ou seja, gerando essa possibilidade. Era a ferramenta. Era uma ferramenta importante para gerar, para conseguir atender a emoção que você queria. Exatamente. Enfim, o que você queria viver, sentir. Exato. E teve uma pessoa em particular que me inspirou muito, que foi o Walter Torres Júnior. Eu convivi muito com a Julie, uma amiga da escola, e eu via a forma como ele tratava as pessoas, os convidados, os funcionários, as oportunidades que ele gerava, da W Torre. Exato. E toda vez que eu passo lá na passarela, que hoje tem o nome dele, em homenagem a ele, eu agradeço pela inspiração. Olha que legal! Ale, as coisas são muito ligadas ao coração. Então, é legal essa pergunta. Cada um precisa encontrar aquilo que te motiva, mas precisa ser uma coisa muito honesta. Quanto mais intrínseco, mais legal. E aí você super honesta. Você não vai encontrar essa motivação na superfície. Você não vai encontrar assim, você vai ter que entrar dentro de você mesmo para encontrar, sabe, Ale? Eu acho. Fabi, você tá dando um tesouro aqui. Legal, sabe? que bom. Porque quebrando vários paradigmas de tanta gente que fala, eu agradeço pela sua honestidade. Eu gosto de ser franca. É isso que ajuda verdadeiramente. Sim. E isso é um presente para quem está ouvindo. Tá bom. Porque hoje a gente tem tanta gente falando, você poderia muito bem sentar aqui, eu fazer a mesma pergunta, e você fala assim, não, porque eu me preocupo com a sustentabilidade, com a sustentabilidade, isso desde pequena. Você falou, não, eu queria ter o barco. Eu vi que as pessoas, eu queria ter a emoção que aquilo que eu via acontecer à minha volta, e aquilo me chamava de alguma maneira. Como é que eu vou fazer isso? É isso, Ale. E aí você... então, assim... Você conseguiu extrair, é isso mesmo. Muito obrigada pela sua franqueza. Isso é bom para quebrar mitos. Pra parar. E olha, sim. E você é aquilo que você está falando. Sim, então, é real. É real. Isso dá para pegar, assim como é real uma ideia, uma vontade. Exato. É isso, é sobre isso. Exato. E o que eu acho que o link legal é assim. Mas e aí a sustentabilidade não tá nem aí? Não, tá. Onde ela tá? No que o mercado precisa. No que o que o mercado pede. O mercado hoje pede por produtos que sejam sustentáveis. Então, assim, isso é uma questão que você vai atender no produto, no mercado, mas dentro de você, precisa ser uma coisa que está dentro de você, genuíno. Se está, isso, ótimo. Se não, não tenta colocar. Ou seja, pega o que o mercado precisa e coloca também o que você acha que está certo, mas deixa para o produto. E que é legal, converge, né? Isso, converge. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Sim. Que ótimo, Fabi. Super obrigada. Imagina. Tem outra pergunta muito legal. Por que as pessoas pagam mais pelo seu produto, sendo que é simplesmente água? Show! Parabéns pela pergunta. Parabéns pela pergunta. Eu e o Rodrigo, logo que a gente começou a vender água na caixa, a gente vendia
Sustentabilidade. Era o que a gente achava que ia gerar o valor que a gente precisava que as pessoas vissem no produto. Tá. Então a gente falava, olha, ela é mais sustentável, ela é a melhor opção, a alternativa mais sustentável para beber água fora de casa. E você sabe como a sustentabilidade é importante, sustentabilidade, tal, renovável, reciclável. E as pessoas não estavam pagando o preço, Ale. Olha. Aí o Rodrigo, a gente fala assim, puxa vida, e aí? A gente começou a reparar que as pessoas estavam achando aquele produto, sabe, meio um status? Mas não foi o que a gente colocou ali, porque a água era um pouco mais cara. Então, quem comprava aquela água, postava no Instagram. E a gente falava, pô, mas por que a pessoa tá postando no Instagram? Que legal. Aí a gente começou assim, cara, eu acho que ela tá querendo mostrar que ela bebe água na caixa. Mas o que tem água na caixa tal? Olha. Cara, a gente descobriu isso no lançamento, não foi antes. Porque a gente lançou vendendo sustentabilidade. De repente, a gente chegou à conclusão e falou assim, a gente não vende sustentabilidade, a gente vende experiência. Primeira coisa, é uma experiência diferente, é uma experiência melhor. Depois a gente vende inovação, ou seja, é um produto inovador. Eita. Não existe. A gente é a única água na caixa do Brasil. Não existe outro produto que vende água na caixa no Brasil. Ou seja, e por último, mas não, ou seja, não deixamos de lado, sustentabilidade também. Então, hoje, quando a gente vai vender água na caixa, a gente fala, olha, eu não vendo água mineral. Você está querendo comprar água mineral? Ah, o comprador já fica assim, não estou vendendo água mineral. O que eu vendo é experiência, inovação e sustentabilidade. Então, se você, no teu estabelecimento, vamos pensar que é um café, uma cafeteria, se você quer melhorar a experiência da pessoa que vai na tua cafeteria, eu vou resolver teu problema. Se você quer mostrar que a tua cafeteria é inovadora, que você pensa para frente, tá no futuro e tal, nossa, eu vou te deixar anos-luz na frente da turma que tem garrafinha de plástico. E ainda, no final, você vai ter uma água carbono neutro, você vai estar trabalhando com menos plástico, ou seja, é aí que a gente constrói o valor da água na caixa. Ou seja, que eu vendo hoje a 3 vezes mais caro que uma. Isso eu tô falando para o cliente intermediário, para o B2B. Sim. Eu vendo 3 vezes mais caro que uma garrafinha de plástico, e tem muitos que ele entra em contato e fala assim: preciso de água na caixa. Aí você manda a proposta, ele põe o pedido. Ou seja, por quê? Porque ele não tá comprando água mineral, Ale. Ele tá comprando isso que eu falei. Ele não está comprando uma commodity. Não tá, exato. Ele está comprando uma experiência. Exatamente. Uma experiência ele quer entregar para o cliente dele. E aí você está respondendo uma pergunta que eu ia fazer na sequência. Tá. Que quais argumentos você usou para fechar a primeira venda B2B? Olha isso. Que legal. Então, assim, é sobre... Na verdade, você não negocia com CNPJ. Não, você negocia com CPF. Isso, é pessoa. Mas... quando você consegue personificar, porque você está me falando predicados da água, da água na caixa, que é só da água na caixa. É isso. Então você conseguiu personificar. Nenhuma outra água entrega experiência, inovação e sustentabilidade. Então, eu acho que é muito de você encontrar o que realmente você tem de diferente. E não falar assim, tá todo mundo comprando por isso, então eu vou colocar isso também no meu produto. Cara, não vai funcionar você tentar pegar o que tá para todo mundo para você. Tem que ser coisas que realmente você oferece. Por isso que eu disse que a gente só entendeu isso lançando o produto, Ale. Antes a gente falou, não, os nossos conceitos e diferenciais é sustentabilidade, vamos falar... Porque é o que estava todo mundo falando. Exato. E tudo bem, né? Começamos assim. Começou assim, e tem que começar. Tem que começar. Mais uma vez, não precisa ser perfeito. Exato. Você está totalmente correto. Tá correto, começar é correto. Isso, É o que eu te falei, experiência, quando você fala de experiência, tem um mundo dentro disso. Sim. Porque eu te contei aqui, até antes da gente começar a conversa, quando não estava ligado, a primeira vez que eu peguei, eu me senti pegando e senti o gosto na minha boca, porque eu gosto de leite, né? Apesar do mundo hoje não gostar de lactose. Pode ser sem lactose, não tem problema nenhum, mas eu gosto. E é uma coisa, é o primeiro alimento, né? E eu fiquei pensando sobre isso. A relação. A relação de sobrevivência, de acolhimento, de uma coisa carinho. Que você já conhece, que é boa, que você gosta. A sua mãe dá o quê? Sim. Acolhimento, carinho, confiança, o quentinho. Tudo isso. Então, olha... Queria complementar um ponto legal para fechar a primeira venda. Sabe o que ajudou muito a fechar a primeira venda? Porque nessa primeira venda não tinha ainda essa percepção de experiência e inovação. Era a sustentabilidade, mas o cara não comprava muito a sustentabilidade. Mas sabe o que ele comprava? A história.
eu contava A sua a história. história. E contava ela completinha, que nem eu contei. Uma irmã especial que me motivou e eu sempre E é quis verdade. crescer. O cara comprava isso, Ale. Ele falava, tá bom, vai, vou comprar um pouco pra testar. Isso, compra pra testar. A gente fala, é isso, compra pra testar. E aí, o que a gente fazia? Avisava a família, avisava os amigos, falou, tá testando no Otávio Café. E todo mundo Vai lá ia. e pede água na caixa, pede água na caixa e tal. Aí passava uma semana e eu falava, e aí, deu certo o teste? Ele, tá dando um movimento, o pessoal tá pedindo. Tá Tal. pedindo, É assim, Ale. claro. E aí eu postava no Instagram, contava, água na caixa agora, tá no Santa Luzia, tá em tal lugar. Então, quem é teu amigo e conhece a tua história... Nossa, olha que legal que você Entendeu? está falando, porque me lembrou, e muita gente nem sei se conhece, mas Tá. enfim, me lembrou aquela história do pai do Zezé de Camargo e Luciano, Sim. que ele pedia música e ele Isso, ligava e pedia a música na rádio. Quem é isso, que Ale. são esses? Ninguém conhece o cara. É isso, Ale. É isso. Tem que. Faz parte da estratégia de lançamento, lógico. Sim, você tem que vender. Tem que Se é um contar com produto- compradores que você tem já. E fala, olha, e Vai lá e pelo menos elogia. você tem pelo menos 10 amigos. É isso. Exato. Esses 10 amigos tem mais 10. É isso. Cada um. Olha como Exatamente. você já exponencia. Essa é a tua primeira base de clientes. Isso é muito legal. Boa. Nossa, que sensacional. Olha, Que mais? de onde surgiu a ideia de Falamos ser na da caixa? pesquisa, Falamos da né? pesquisa do Daquela café, viagem. da viagem. Sim. Então, olha assim, outra Viagem. coisa, olhar. Exato. Olhar para tudo, para Tudo. todos, para onde não é assim, e para o vou falar mercado uma de coisa. água. Mas Fabi, eu não tenho condição de viajar para fora. Não tem problema. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, capitais e tal, Qualquer olha, lugar. é uma belíssima de uma pesquisa. E aí você pode pesquisar, por exemplo, vou dar uma dica. Semana que vem tem a Beauty Fair, que é uma feira de cosméticos e tal. Vai. Mas não tem nada a ver com cosméticos. Vai e fica andando e passeia. Então, feiras, ruas como a Oscar Freire, se você quer um mercado mais luxo. Você vai para o Brás, se você quer um mercado mais classe C, D. Ou seja, o que tem de lugar para você ir e pesquisar? 25 de março. Ou seja, abre. Ou seja, eu quero encontrar o meu produto. E vai. Poxa, pega Não. um ônibus, desce na Paulista. É isso, Paulista, exato. Vai olhar as pessoas. As pessoas observa, andando. Observa. É Vai isso. no supermercado, vê como é que é. Exatamente. Não é isso. É isso. Tudo tem informação. A informação está isso. disponível. É isso. Não é isso? Tá. Não é só Se no você Google. quer, você vai encontrar. Olha, e pessoalmente é uma delícia captar informação. Boa, Né? né? Olha, Fabi, tem milhares de perguntas Foi um sucesso. aqui. Foi um sucesso. Boa. Eu vou encaminhar todas as perguntas. A gente vai encaminhar aqui para a Fabi. Ela vai Sim. responder todas. Exatamente. Vai responder pelo Instagram. E a eu Fabi- marco a link e a depois. Fabi marca, É. reposta. A Fabi é incrível. Contem eu comigo. sei. Pessoalmente, eu já fiz algumas postagens, ela reposta, Exatamente. marca. E é muito legal. Obrigada por isso, Imagina. Fabi. E eu vou continuar aqui porque a gente. Vamos lá. Nossa, o A conversa tá tão muito bom, boa. Tá muito boa, mas eu vou para a pergunta: what's next? Ótimo, muito legal. O que é que a Água na Caixa quer? Nosso objetivo é se tornar referência no mercado de hidratação. Esse é o nosso objetivo, ou seja, é isso que nós queremos. E tudo que nós estamos fazendo agora é para isso. Então, o que vem, né? Ou seja, o que está vindo? Já veio agora o nosso primeiro lançamento depois de Água na Caixa, que é a Water Up, Eu já né? experimentei. Exatamente, que é para você, basicamente, te hidratar mais e mais rápido. Então, você precisa repor nutrientes, você quer se hidratar melhor, tal. O Water Up para você é um sachê, você mistura na água, chacoalha, bebe. Sugiro Leva seguirem. dentro da bolsa? Nossa, dentro da bolsa, da mala, do bolso. É uma Water Up, maravilha. ele tá o quê? Instagram. Beba o Water Up. Beba Water Up. Exato, sigam, muito legal, vai ser uma marca assim que vai aos poucos tá na mala, mochila de academia, vai ser Dentro muito do legal. Instagram tem Pra link comprar? do Água na Caixa. Da Água na Caixa Caixa e tem? da Water Up. Tá, tem Exato. nos dois. Tem nos dois. Tá. Já tá vendo no Mercado Livre e Amazon. Tá Tá bom? ótimo, Exato, perfeito. muito bom. Entrega Brasil garantida. inteiro. Exatamente. Ótimo. E que mais? Água com gás, tá para vir também.
começo do ano que vem, eu sou fã. numa embalagem diferente, porque a caixinha não suporta o gás. Mas o que a gente garante é que vai continuar sendo a alternativa mais sustentável para beber água com gás fora de casa. Mas vai chamar água na casa. Vamos ver, Ale. Não posso ainda. Ai, eu quero esse spoiler! Isso daí você já contou em algum lugar? Não, ainda não. Ótimo. Ainda não. Perfeito. Mas vai continuar sendo simples, vocês vão ver. A simplicidade vai continuar presente. Tá. Queremos fazer águas saborizadas, então para o próximo ano também. E o ano que vem a gente tem um lançamento lindo, 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 que é uma água na 330, que é a nossa água na caixinha, para o público infantil. Feito para a criança beber água. Feito basicamente para incentivar as crianças a beber mais criar água. o hábito. É isso, exato. Olha, então, vai lançar aqui? Vamos, lógico, sim. Vamos trazer para cá, sim. Poxa, vamos Contem com a gente aqui. Exato. E assim, em relação ao Water Up, sabe como me ganhou? Fala, que é bom Vou saber. Contar, porque assim, eu comprei na hora. Tá bom. Assim, você não precisa. Eu sou muito indisciplinada para beber água. E eu não tomo refrigerante há mais de 10 anos. Tá. Então eu tomo água. Perfeito. Muito raramente suco. Tá bom. Eu tomo água. E só que eu sou indisciplinada. Tá bom. Eu preciso tomar água. Todo mundo precisa. Sim. A gente estava comentando aqui, quase 70% Exato. do nosso corpo é água e tudo mais. Quando ele falou para mim, isso repõe rapidamente a sua hidratação. Você precisa tomar menos água. Eu vou aqui assim. Pronto. Mas eu adoro. Eu falei, ótimo, porque vai me ajudar. Às vezes na correria, eu deixo água no carro, eu deixo água na caixa no carro, eu deixo na minha casa. Mas às vezes eu passo. Sim, né? sim. E eu conheço muita gente que é assim. Sim, então, que não lembra de beber água. A vida hoje é muito exatamente. O Water Up. Ali, dentro da água na caixa. E aí você vai querer tomar mais e vai ser ótimo. No final você vai acabar bebendo mais água do que antes. Exatamente, é incrível. É isso. Mas, poxa, muitas novidades. Muita coisa, é isso, porque a gente quer se tornar referência em hidratação. E a hidratação é isso, tem água saborizada, água com gás, tem a questão da Water Up mesmo, como se fosse um isotônico, né, em pó. Então, água para criança, vai ter muita coisa. Para as crianças vai ser incrível. Vai ter uma surpresa boa aí de licenciamento com marcas, personagens. Que legal. Então, venho lançar aqui. Vem lançar. Contar para vocês. Combinado. Agora sim, estamos terminando aqui, que na verdade começando, porque vai ter o lançamento aqui. Exatamente. E eu vou fazer com você um jogo de palavras, e aí você fala o que vier à cabeça, o que você quiser. Vamos lá. Você já falou bastante sobre isso aqui, mas assim, vida. Ai, família. Família? Vida. Exato. Nossa, é tudo para mim mesmo. É o que me motiva, né? Então... são eles. Objetivo. Paz. Quer que fale mais ou é uma palavra? O que você quiser. Eu gosto de paz, é isso. Paz. Fé. Na vida. Eu acredito. Fé nas pessoas. Eu acredito. Você vê, eu tenho uma tia que é a mãe do meu sócio, a Su. Ela fala que ela acredita nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. As pessoas são boas. Então, eu tenho fé nisso. Ou seja, eu acredito nas pessoas. E eu tenho encontrado pessoas muito boas. Tanto na Água na Caixa, as pessoas que trabalham com a gente. Ou seja, fornecedores. Eu encontro pessoas boas. Então, eu acredito nas pessoas, Ale. É isso. Sensacional, Fabi. Assim, olha, obrigada. Muito obrigada. Foi uma delícia. Foi mesmo. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Eu também. Olha, e tem coisa. Eu tenho certeza que você, a partir da tua história, da tua vida, do que você entregou, entrega e vai entregar, assim, é espelho para muita gente. É o que me dá mais satisfação. A sua voz deve reverberar muito mais. Obrigada pela oportunidade. Através de tudo, obrigada a você por estar aqui, com a generosidade de ser muito você, entregue aqui, colocar toda a sua vida, expor as suas ideias de maneira tão transparente, tão generosa. Muito obrigada, Fabi, foi uma delícia. Obrigada a você, Ale. Contem comigo. Saúde! Saúde!